Momento Médico. Dicas de saúde com especialistas da APM Araraquara. Muito bem. Olha que interessante. Hoje um tópico muito importante para a gente discutir, que é um dos grandes flagelos da idade reprodutiva da mulher, é justamente a endometriose. O que seria endometriose? Endometriose são focos de endométrio. Endométrio, o que é? É a camada interna que reveste o útero e que serve de caminha para um óvulo fecundado. E endometriose seriam assim, focos de endométrio que vão nascer, vão se estabelecer fora do útero. E esse é um grande problema na medida em que a endometriose leva a aderências internas, que leva à obstrução das trompas. E hoje é o grande fator de infertilidade em nosso meio. E vamos discutir por que nós temos endometriose hoje. Beleza. Muito bem. Por que nós temos endometriose? Então vamos à história da espécie humana. Nós, homens, Homo sapiens, estamos aqui há 200 mil anos. E o que aconteceu durante todo esse período? E vamos entender um pouquinho. As mulheres, durante 199.950 anos, ao atingirem a maturidade reprodutiva, elas iam cumprir um fator estritamente reprodutivo na sua vida. O exemplo é minha avó, 10 filhos, passou a vida amamentando e gestando. Muito bem. O que acontecemos hoje? A partir do século XX, começam a haver algumas mudanças comportamentais dentro da questão fundamentalmente feminina. As mulheres passam, então, agora a menstruar mais cedo. Quando o Cabral chegou aqui, primeira menstruação era em torno de 16 para 17 anos. Hoje, 11 anos. Então, esse é um fato. Segundo fato, então, em relação ao comportamento, é que a partir da segunda metade do século XX, os casais começam a limitar o número de filhos. E isso é clássico. Minha avó teve 10, minha mãe 5, eu 2 filhos. E a partir da década de 90, basicamente, os casais começam a ter uma opção mais tardia pela fertilidade e pela maternidade. Isso já define uma equação de primeiro grau muito simples. As mulheres vão menstruar hoje umas 300 vezes mais na vida do que as mulheres durante praticamente toda a existência da humanidade. E isso é importantíssimo de entender na questão de mudança de paradigmas. Ou seja, quando a mulher menstrua, é um sinal que ela não engravidou. E isto é um complicado, porque o útero foi feito para gestar e não para menstruar. E o que as mulheres não sabem, então? E isso é muito importante de entender. Quando as mulheres menstruam, sem qualquer contraceptivo, etc., naturalmente, o que é a menstruação? A descamação da camada interna do útero, que chama-se endométrio. E é quando a mulher menstrua. 10% desse fluxo de menstruação volta pelas trompas e cai dentro da barriga, dentro da cavidade peritoneal. Então, todo mês, a mulher joga endométrio dentro da sua cavidade peritoneal. E isso faz com que essas células endometriais, ao longo desse tempo, acabem se implantando. Por exemplo, isso não acontece quando a mulher usa contraceptivo, porque a menstruação é muito menor e não tem refluxo de menstruação, ou seja, não há caída de células endometriais dentro da cavidade peritoneal. Então isso é um fator de prevenção contra esse problema. E esse que é um problema. Quando caem as células endometriais sobre o peritônio, muitas se implantam e desenvolvem agora endométrio fora do útero. Daí o nome endometriose. É que essas células endometriais, quando vem a menstruação, elas sangram também. E o organismo, reconhecendo aquilo como um sangramento, como uma agressão, tenta querer bloquear esse sangramento e faz aderências para fechar esse sangramento, como se fosse uma ferida sangrando. E acaba lesando as trompas, o que leva então a um grande problema de fertilidade. A endometriose hoje é o principal problema de infertilidade em nosso meio. Por isso a mudança de paradigmas que eu quero propor é justamente a gente tentar
Botar, introduzir essa questão na medida de preservar a fertilidade quando o casal tentar realmente buscar, né, uma nova a prole, né, uma família, etc. E sobre isso, sobre essa questão de prevenção de endometriose, uma arma muito interessante que nós temos é o uso de anticoncepcionais. O anticoncepcional ele funciona também como um anticoncepcional, mas fundamentalmente, olha que interessante, ele é o grande fator de preservação, por mais paradoxal que possa parecer, ele é o grande fator de preservação da fertilidade feminina, no sentido de, quando a mulher toma anticoncepcional, mesmo menstruando com a pílula, ela não tem a menstruação retrógrada, então não vai cair endométrio dentro da cavidade. E outra coisa, mesmo que ela já tenha uma endometriose incipiente, através do uso do contraceptivo, da progesterona da pílula, nós estamos tratando essa endometriose, não deixando com que ela progrida, levando então à infertilidade. Nós estamos prevenindo uma infertilidade com o uso dos anticoncepcionais em geral. Claro que quando a gente discute anticoncepcionais, tem muitos fatores que são antagonistas do uso do método. E hoje tem muita coisa na internet discutindo sobre justamente as questões de trombose, etc. Claro, tem mulheres que têm uma contraindicação de usar os contraceptivos convencionais. Por quê? Porque são pacientes que têm uma afinidade maior de fazer trombos ou coágulos dentro do vaso. Daí o nome trombofilia. Então, mulheres que têm trombofilias não devem usar contraceptivos. E quem tem trombofilia são aquelas pacientes ou que a mãe teve pré-eclâmpsias na gravidez, ou que tem doenças cardiovasculares em adultos jovens na família. Por isso que é muito importante uma primeira consulta na questão da ginecologia, para identificar o risco trombofílico. Se a gente não tem risco trombofílico de doenças cardiovasculares em adultos jovens, pais, tios, irmãos, avós, tipo trombose, derrame ou até mesmo infarto, nós temos liberdade de usar contraceptivos convencionais. Muito bem. E também nas pacientes que têm, então, trombofilias, né, a gente pode lançar a mão dos anticoncepcionais de mini dose de progesterona, que não são trombogênicos. Então, o que a gente vê hoje é que está tendo uma campanha contra contraceptivos, no sentido de voltar à naturalidade e tal da coisa. Mas a naturalidade, a natureza para o útero é gestar. Daí ele estar inserido num aparelho chamado aparelho reprodutor. E toda a estrutura em nosso organismo, que não cumpre a função para a qual ela foi geneticamente determinada, ela acaba degenerando. Então hoje a gente vê muitos miomas e muita endometriose. Tudo isso que poderia ter sido prevenido ou até mesmo tratado. Por causa da não consciência sobre a questão da prevenção desta patologia, que hoje é um flagelo. Não só levando à infertilidade, como também levando a muitas dores, cólicas menstruais, alterações do ato sexual por muita dor, etc. Então vale a pena a gente pensar em prevenção da endometriose. E depois de diagnosticada uma paciente com endometriose, como que nós vamos diagnosticar? É simples. Só tem uma coisa que dá cólica, chama endometriose. Cólica menstrual é a expressão ginecológica de uma patologia. E a principal que dá cólica é endometriose. Então, mulheres que têm cólica, fiquem atentas, isso pode ser endometriose. Segunda questão, fazer através do exame clínico. O toque é fundamental. Tem pacientes que você faz o toque e encontra implantes de endometriose entre o útero e o intestino. Isso é muito importante. Úteros de pouca mobilidade já significam úteros que têm aderências. Por isso que é importante o exame ginecológico completo. Não só o exame de imagem, mas a impressão do toque ginecológico é fundamental nessa primeira abordagem sobre a questão da endometriose, ou seja, da cólica menstrual. Tá? Mulheres que têm cólica devem ser investigadas. Isso é muito importante. Um segundo ponto de investigação, então. Existe um exame que chama-se CA-125, ele só tem valor, é um exame de sangue, que é feito durante o período menstrual, em quem nunca usou pílula, porque quem usou pílula CA-125 abaixa. Então esse é um marcador de endometriose. Porém, ele só dá positivo acima de 35, que é o normal,
que é o valor de positividade, e pacientes que nunca usaram anticoncepcional, e só dá positivo também em 30% dos casos, mesmo com endometriose. Então ele é um fator importante quando ele está alto, mas se ele estiver baixo não significa que não tem endometriose. A gente complementa então, além do exame de sangue, um ultrassom transvaginal com Doppler e com preparo intestinal, fazendo uma lavagem intestinal prévia para aumentar a amplitude de diagnóstico da ultrassonografia. Então esses exames são muito importantes. Associada à ultrassonografia, né, com preparo, com Doppler, você pode fazer até uma ressonância magnética, que seria muito interessante também para tentar achar focos de endometriose. Mas tanto o ultrassom quanto a ressonância só vão mostrar focos de endometriose grandes. Os microfocos esparsos sobre o peritônio, sobre a cavidade, né, normalmente não aparecem. Então o último exame em relação à questão da investigação da cólica e também da infertilidade é a videolaparoscopia, que é um exame de alto custo, onde precisa internar, tomar anestesia geral e fazer aquele exame de cortinho no umbigo e 2 furinhos, entra com a cânula, com as microcânulas, né, com a microcâmera, e tem que aí ver como é que está o grau de avanço da endometriose, retirar os implantes, cauterizar, retirar as aderências, no sentido do retorno ao estado normal de fertilidade. Porque tem pacientes que quando fazem a laparoscopia já não tem mais jeito, onde a trompa já está completamente obliterada, obstruída. Daí então a importância do diagnóstico através sempre primeiro da queixa do paciente, que é a cólica. Segundo, a infertilidade. Então a videolaparoscopia é o último exame, é o exame que não só faz exame, quanto já inicia o tratamento posterior da endometriose, retirando os implantes, e posteriormente à laparoscopia, a videolaparoscopia, se fazer um tratamento adjuvante, usando contraceptivos ou até mesmo minidose de contraceptivos convencionais ou até mesmo contraceptivos de minidose de progesterona, você não deixa com que a doença recrudesça, reapareça. E com isso você consegue ter uma boa abordagem de tratamento e preservação da fertilidade daquela paciente. Isso é muito importante. Então lembrar, o quesito cólica talvez seja a queixa mais importante na investigação da endometriose. Isso é muito importante. Momento Médico. Dicas de saúde com especialistas da APM Araraquara.